E nós vamos começar falando hoje sobre acidentes de trânsito, acidentes fatais, muitos acidentes que aconteceram no fim de semana, um outro gravíssimo que aconteceu hoje cedo e a gente começa por esse. Esse acidente muito grave envolveu um motociclista e um cavalo e foi na Avenida JK. Vou falar com a Ciarla Barbosa, que está aqui com a gente mais uma vez. Ciarla, bom dia para você. A segunda-feira já começou com essa notícia muito triste, não é? Explica para a gente o que se sabe do assunto até o momento. Bom dia, Mônica. Bom dia também a você que nos acompanha aqui no Jornal Antes do Almoço. Então, Mônica, um acidente fatal foi registrado na manhã de hoje na Avenida JK. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o motorista estava transitando pela via quando bateu de frente com um cavalo. O animal estava solto na pista. E aí o motociclista acabou falecendo no local do acidente, né? E aí, Mônica, as outras informações passadas pela Polícia Militar é que o corpo do homem já foi recolhido para ser levado ao ML. Nós ainda não temos a identificação da vítima, né? Mas estamos aguardando as autoridades confirmarem quem foi a vítima, o nome, a idade, se possível, né, se eles passarem essa informação para a gente atualizar esse caso. Realmente é uma situação muito complicada, vindo de um fim de semana que já foi marcado por muitos acidentes de trânsito. Isso mesmo, já já a gente vai falar dos acidentes do fim de semana, mas quanto a esse caso da Avenida JK, o tamanho da violência dessa batida, não é, que levou a pessoa à morte imediatamente ali na hora, é isso que mais chama a atenção. A gente tem as imagens que a nossa produção acabou de colocar no ar, que eu vou pedir para que coloque novamente. Olha, o homem caiu logo ao lado ali da pista. É claro que a gente embaçou a imagem. Essa é a moto em que esse homem estava quando bateu contra o animal. A frente da moto ficou danificada. Hoje cedo eu passei aí nesse local quando a polícia ainda estava aí. A moto estava caída do lado, a polícia estava esperando o SAMU chegar, mas o SAMU chegou só para constatar mesmo a morte do homem, que foi na hora, e aí o corpo foi levado para o IML. A gente confirmou com a Secretaria Municipal de Trânsito essa informação de que o homem bateu contra um cavalo que estava solto lá na pista, na Avenida JK. A gente lembra para você que esse local foi ali entre aquele semáforo que tem para entrar para o bairro Planalto, na Avenida JK, e antes da fiscalização eletrônica de velocidade, que tem logo antes da BR-010. Foi ali naquele trecho, que é um trecho que geralmente as pessoas nem conseguem ter alta velocidade, porque vem de um semáforo e logo depois tem a fiscalização eletrônica. Mas foi nesse trecho que esse acidente gravíssimo aconteceu e que a gente está contando essa história. A gente lamenta muito pela família dessa pessoa, que ainda não teve a identidade revelada nem pelo SAMU, nem pela Secretaria de Trânsito e nem pela Polícia Militar, que a gente entrou em contato com todas as fontes, mas o nome dele não foi divulgado. A gente lamenta muito por essa família e alerta mais uma vez, gente, do perigo de animais soltos nas ruas de Imperatriz. Dessa vez levou uma pessoa à morte. Isso é muito grave de acontecer. Em casos assim, é preciso acionar o Centro de Zoonoses. Hoje nós fizemos uma reportagem especial sobre esse assunto até. Está no nosso site imperatriz.online, com contatos que você deve entrar caso algo do tipo aconteça e principalmente se tiver animais soltos na pista, porque podem levar a acidentes gravíssimos como esse que a gente está noticiando aqui nesse início de semana, nesta segunda-feira em Imperatriz. E ainda falando sobre acidentes de trânsito, o fim de semana foi cheio de notícias ruins também no trânsito da cidade. Vou falar com a Ciarla Barbosa novamente. Ciarla, sobre os acidentes do fim de semana, vamos começar pelo caso também fatal na Avenida Pedro Neiva de Santana. Olha, Mônica, o primeiro caso de acidente fatal registrado aí da noite de sábado para domingo ocorreu na Avenida Pedro Neiva de Santana. Segundo as informações passadas, né, pelas fontes oficiais, a mulher estava em uma moto, era uma mulher, ela estava em uma moto, bateu com um carro na Avenida Pedro Neiva de Santana e morreu. O nome da mulher é Elaine Oliveira de Brito, de 27 anos de idade. Ela não resistiu aos ferimentos, né, passou também pelo processo de atendimento, mas acabou morrendo no local do acidente. Um acidente muito grave, mais um acidente muito grave, lamentavelmente, na Avenida Pedro Neiva de Santana. Nós temos, né, vários registros de acidentes fatais naquela região. E aí o outro acidente, Mônica, ocorreu na Rua Santa Rita, no bairro Santa Rita.
Essas aí são as imagens do acidente. Você pode perceber que foi um acidente muito grave. A moto em que as vítimas estavam, eram 2 homens, ficou totalmente destruída, o carro também. Depois o carro saiu batendo em outras residências. Uma das vítimas acabou morrendo e a outra, eram 2 jovens, 2 rapazes. A outra vítima está internada no hospital municipal e foi confirmado pela família que ele perdeu a perna nesse acidente. Gente, olha só a violência dessas imagens. Pode deixar a produção na tela para a gente ver. Olha como ficou essa moto, gente. À frente de uma casa ali parcialmente destruída, a moto praticamente foi imprensada, não é? O carro ficou com danos materiais muito graves também, mas o principal da gravidade desse acidente é uma pessoa morta e outra pessoa agora com invalidez permanente porque a pessoa perdeu a perna. É muita gravidade. E esse trecho aí da cidade, é importante que a gente diga, para quem não conhece, gente, a Rua Santa Rita, ela é um acesso muito importante entre a Avenida Industrial e a Avenida JK. Então é uma rua muito movimentada em qualquer hora do dia e ela é completamente residencial. Tem alguns poucos comércios, tem a Igreja Católica Santa Rita também, que fica aí perto desse trecho, mas o restante é tudo casa, são famílias que moram ali. E ainda bem que ninguém da casa foi atingido, essa casa que foi atingida que a gente acabou de mostrar na imagem, mas é uma gravidade muito grande, não é, Ciarla? Quando a gente pensa, principalmente em como é que estava essa questão da velocidade, pode colocar a Ciarla novamente com a gente aqui na tela, falar de alta velocidade, falar de tudo isso, porque para uma violência desse tamanho, realmente a velocidade é algo que já chama a atenção, não é? Sim, Mônica, o impacto foi muito grande, né, entre a moto e o carro, acabou atingindo outras residências, então o momento do acidente com certeza deve ter sido algo assustador para os moradores da região, um barulho muito forte, a gente imagina só pelas imagens como tudo deve ter acontecido. Infelizmente, esses acidentes foram recorrentes nesse fim de semana, acidentes graves, fatais, com vítimas feridas de uma forma muito grave, e aí a gente recebe essas informações, né, com muita tristeza também, com muito pesar em relação a isso tudo que acontece na madrugada da cidade, uma cidade grande, com movimento grande também de pessoas, principalmente de veículos. Então fica o alerta para as pessoas que saem no fim de semana, para que dirijam com calma durante a madrugada. Nem sempre é respeitado, a sinalização fica um pouco mais livre, vamos dizer assim, e as pessoas precisam ficar mais atentas, porque nesses casos, acidentes são mais fáceis de acontecer, principalmente no período da noite, em que, às vezes, há falta de iluminação pública, de sinalização nas ruas. Então, é necessário que os motociclistas, que os motoristas fiquem atentos a tudo o que acontece no trânsito, também na madrugada, apesar da cidade estar um pouco mais deserta e mais livre, né? Gente, lembrando que a gente está com esse monte de notícia ruim, terrível sobre o trânsito, e hoje começa a Semana Nacional do Trânsito. Então, é iniciar essa semana, onde o trânsito vai estar muito em pauta aqui em Imperatriz e no Brasil inteiro, mais uma vez se conscientizando da necessidade de todo mundo ter uma grande responsabilidade no trânsito para evitar situações tão trágicas como esses 3 acidentes gravíssimos e fatais que a gente está trazendo para você só entre sábado à noite e hoje pela manhã nas ruas e avenidas aqui de Imperatriz. Imperatriz.